E os librianos, que são o meu signo, são as pessoas que são as mais elegantes, né? As pessoas que têm um equilíbrio maior, as pessoas que tentam gerar um sistema mais justo, mais equilibrado. Nossa, incrível! É incrível, né? Então, super modesto, signo da modéstia. Não é brincadeira, não é. Então, essa energia também é muito bem vista hoje em dia, porque ela é uma energia sociável. Ela é uma energia a favor da democracia. Ela é uma energia a favor da filosofia. É uma energia bem Revolução Francesa. Né? Sem a revolução, só os ideais. Imagina, Libra vai passar espada nos outros, guilhotinar, que coisa horrorosa, tem aquela coisa sem cabeça, jamais. Isso, tem até mitos que falam sobre isso. Daqui a pouco eu vou contar rapidamente um mito libriano, para vocês verem isso, como é que funciona. Então, esse tipo de energia é uma energia muito bem vista, como era na Grécia, por exemplo. A sociedade da democracia, da filosofia, de uma certa equanimidade, que era possível na época. Até hoje, as filosofias librianas regem o mundo. Lógico que depois apareceu o Nietzsche, né? Daí as coisas mudaram um pouco. Platão, apareceu uma concorrência com Platão. Mas as filosofias estão ali nesse signo. Eu, quando estava demonstrando para vocês sobre a grande beleza e elegância e perfeição de gestualidade, de vestuário e tudo, né, de um libriano, e eu estava dizendo para vocês que jamais um libriano presenciaria uma guilhotina, derramamento de sangue, vísceras aparecendo, e sujeira e causa de desorganização. Por que eu sei disso? Porque eu sei que os librianos são regidos por uma deusa chamada Afrodite, e que quando essa deusa estava na guerra de Troia, ajudando o seu herói predileto, Paris, que era o mais belo, o mais elegante, o mais conquistador, o que tinha mais mulheres e mais moços, porque a mitologia grega não tem preconceito sexual, né? Isso é pós-Idade Média, quer dizer, pós-retrocesso. Eu sei que nessa guerra de Troia, ela estava lá com Paris, protegendo Paris quando Paris foi ferido. E talvez vocês tenham visto aquele filme Odisseia, né? Ou, por exemplo, Troia, né? que teve agora, que teve o Brad Pitt, e aí tem o Brad Pitt, todo mundo assiste. Né? Então, tem a Guerra de Troia, né? Lá tem o Paris. E eu falei para vocês que, vocês veem que aqui no meu mapa, a Áries está aqui na casa 8. Né? Lá no primeiro mapa que eu desenhei, ele estava aqui. Mas é porque os signos giram mesmo. Isso faz parte do movimento astrológico. Então, no meu mapa, a Áries está aqui. E eu disse para vocês que Áries é o signo dos guerreiros, dos generais, dos líderes, né, das pessoas que vão conquistar. Áries não era ariano. Áries era libriano. E libriano, na pior espécie dele, né, no jeito mais terrível de manifestação desse signo, é um signo de shopping. As loiras do shopping, com as suas sacolas e roupas azul calcinha, são librianas da pior espécie, né? A baixa qualidade do signo, superficialidade. Né? Então, esse herói libriano não deveria estar na guerra. Ele estava lá por causa da Helena. Já vou apresentar a Helena para vocês. Ele estava lá por causa da Helena. Então a guerra era só o jeito de ele dizer que ele queria a Helena. Ele não era uma pessoa feita para a guerra. Então ele apanhou muito na guerra. Né? E aí chegou uma hora que a deusa que cuidava dele, que é a Afrodite, deusa do amor e da beleza, que também não é a deusa da guerra, entrou lá na guerra. E aí lá estavam guerreando Ares, Ajax, Phobos, Deimos, Atena, né, e Zeus e outros deuses, além dos heróis, Aquiles, Heitor, Príamo. Então tinha várias pessoas lá, essas sim entendiam de guerra. E aí ela pegou o Paris, que estava lá todo arrebentado, que tinha, né, se ferrado inteiro na batalha, e não conseguia levantar mais, eu tinha tido vários atos de covardia e tudo mais. Daí ela levanta ele nos braços e fala: como vocês fizeram isso com o meu Paris? Eu sou uma deusa, vou acabar com vocês, isso não se faz, ele não é protegido. E aí no meio desse discurso todo,
passa uma flecha e arranha a pele de Afrodite. Qual a reação? Ela joga Paris no chão e diz: eu não aguento esse ambiente, danem-se vocês. E volta por ali. Então, por isso eu sei que librianos não são pessoas que gostam de ver derramamento de sangue. Eu simplesmente estudei mitologia. Eu aprendi este padrão energético. E isso, de novo, não é um dom, eu não tive nenhuma visão, né? Tipo, meu cliente chegou lá e eu fiz um negócio assim, fiquei meio tonto, e ele disse: tive uma visão. Não, não é isso. Eu simplesmente estudei mitologia. Eu aprendi o padrão, né? Eu usei a minha inteligência e estudei mitologia. A mitologia é um sistema psíquico, cultural e espiritual humano. Você pode, inclusive, estudar mais de uma mitologia, né?